Fala, jovens abençoados! Hoje é a segunda aula do curso de missões. Vamos falar quais países no mundo aí os missionários sofrem perseguição e estão sofrendo perseguições, hein? Uma aula muito produtiva, muito abençoada e que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração através dessa aula. Hoje nós estamos no curso de Missiologia, na aula 2, e nós já começamos aí com a janela 10 por 40. A janela 10 por 40 é um termo criado nos anos 80 e teve origem com Louis Bush, nas Filipinas, em julho de 1989, numa área retangular que se estende do oeste da África até a Ásia, entre os paralelos 10 e 40 ao norte do Equador, na assim chamada janela 10 por 40. Então nós temos uma visão aí do mapa da lista mundial de perseguição da igreja de Jesus Cristo. E interessante que a janela 10 por 40, ela é uma posição geográfica no mapa mundi. E esses países que estão em laranja e vermelho são países e nações que são fechadas ao Evangelho de Jesus Cristo, onde os cristãos podem sofrer prisões e até mortes por estar pregando a religião cristã. E interessante que está no meio do mapa mundi, né? É uma janela realmente ali que fica localizada no meio do mapa mundi. Vamos dar continuidade aí. É justamente nessa região onde acontece o maior número de guerras e tragédias no mundo. Lá também está o maior índice de analfabetismo e mortalidade infantil. Ali está o berço do mundo, onde há 3 religiões que crescem muito: o budismo, islamismo e hinduísmo. A janela 10 por 40. Vivem 1,6 bilhão de hindus, muçulmanos e budistas e apenas 2% de cristãos. Nessa área é onde se verifica a maior incidência de perseguição aos cristãos. Então nós podemos ver aqui como que esses países sofrem por governos autoritários, por governos que promovem guerras, que promovem um Estado não laico, onde é permitido falar de Deus, é somente o Deus que eles creem, a religião que eles creem. E infelizmente é essa porção do mundo onde tem muita miséria, analfabetismo, as crianças não têm oportunidade de ir para a escola, se alfabetizar, não tem emprego, água potável, e tem ocorrido a saída em massa da população desses lugares, aqueles que conseguem sair, porque ao tentar sair também, eles são presos pelas autoridades, ou são deportados pelos países na qual eles tentam adentrar. Então é uma região muito caótica. Não aceitar o evangelho ser pregado, não aceitar Jesus entrar nesse lugar, acaba-se que criando ali uma janela também espiritual fechada a Deus, fechada a Jesus Cristo. E infelizmente é aonde acontece coisas espirituais terríveis que levam a população à miséria. Então nós vemos que os países que dão abertura ao cristianismo são países mais organizados, que tem Deus abençoando a nação, né? Como diz a Escritura, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Qual é o país hoje que mais persegue cristão? A Coreia do Norte, né? Está até no começo aqui. A Coreia do Norte, seguida da Arábia Saudita, Vietnã, Laos e Irã, são 5 países nessa ordem mais fechados ao Evangelho e onde se verifica o maior grau de intolerância em relação ao cristianismo. Nós vemos aqui a imagem
do tirano, né, Kim Jong-un, que governa a Coreia do Norte, juntamente com a sua família, e um general do exército acompanhando ele em revista Tropa. Então ele usa do exército, ele usa das armas para oprimir o povo. E o evangelho lá, quando é pregado, os missionários são presos. As famílias que estão lá dentro da Coreia do Norte hoje, que são cristãs, têm que tomar o cuidado redobrado para não serem descobertos a sua fé. Então está aí a lista dos 5 países mais perigosos de se pregar o evangelho, mas graças a Deus que tem missionários lá pregando o evangelho na sabedoria do Espírito Santo e recebendo a proteção de Deus. Perseguição perto de nós. A perseguição aparece em 3 países americanos: Cuba, na 26ª posição, o sul do México, na 31ª posição, e as áreas de conflito na Colômbia, na 36ª posição. Que seriam essas posições, né? Nós falamos da Coreia do Norte, ela está no primeiro lugar em perseguição ao cristão, ou seja, não pode ter igreja aberta, não pode abrir igreja, não pode andar com Bíblia, não pode falar de Jesus. Por isso está no número 1, na posição 1, a Coreia do Norte. E aqui pertinho de nós, na América, né, ali na América Central, Cuba e México estão na 26ª, a Cuba está, e o México na 31ª posição. Cuba não permite a abertura de igrejas, por isso que ele está nessa posição de lista de mundial de perseguição. O regime cubano, ele vê a pregação do evangélico e a abertura de igrejas como um risco para a tirania deles. E a população sofre muito com isso, porque tem as suas liberdades religiosas negligenciadas e proibidas pelo governo. No México, é interessante, o México, que é um país livre, pode-se abrir igreja, porém o Estado, o Exército, a polícia, tem perdido no combate contra as gangues, contra as facções do narcotráfico. E esses narcotraficantes sequestram pessoas, estrupam jovens, cooptam jovens para venda de droga. E a drogatização é um grande problema, que depois que os jovens entram, para sair é muito difícil. E as igrejas que ousam pregar o evangelho nesse lugar, às vezes tem que pagar taxa aos narcotraficantes, pedir autorização eles para funcionar. E a qualquer momento, se eles não gostarem, eles vão lá, saqueiam a igreja, fecham a igreja. Então, é uma verdadeira guerra urbana o que o missionário enfrenta nessa região do México. Colômbia é as Farc, né? Imagina você estar pregando a palavra de Deus na Colômbia e de repente, sem querer, você entra numa zona dominada pelas Farc, né? São pessoas que se dizem desligadas do Estado, não fazer parte do regime do Estado da Colômbia, e as pessoas se armam e formam um exército paralelo, né? E são muitas pessoas, eles ficam nas florestas, em regiões, formando aldeias, e ali eles sobrevivem com dinheiro de drogas, do narcotráfico mundial. E ali, quando o missionário ele adentra essa região, ele pode ser confundido com um agente de segurança, ele pode ser confundido com alguém que quer levar a religião para tirar mais um jovem das Farc, porque quem aceita Jesus não pode estar nas Farc, né? Não pode estar ali empunhando arma, matando pessoas e indo contra o Estado, tem que obedecer às autoridades. Então, a Colômbia
tem essa grande dificuldade dos missionários estarem lá pregando a palavra de Deus. Olha a porcentagem de cristãos nesses países onde a perseguição ao evangelho, ao cristianismo é severa. A Índia, um país com bilhões de pessoas, só 1% é cristão. O Japão, só 3% é cristão. O Egito, 0,8% é cristão. O Egito, que é um país sempre falado na Bíblia, sempre Deus visitou o Egito, só tem 0,8% de cristãos. Israel tem igreja cristã, as igrejas cristãs têm liberdade para serem abertas em Israel? Tem, mas olha a porcentagem de cristãos, 0,35% da população é cristã. A China, 4% só da população chinesa é cristã. O Catar, um país aí mais novo que sediou a Copa, só 0,007% é cristão. Praticamente algumas famílias são cristãs lá. A Turquia, né, que está fazendo muitos filmes hoje, está levando a cultura turca através do cinema aí, só 0,03% é cristão. A Coreia do Norte, 0,5% é cristão. Aí você fala assim, não, mas a Coreia do Norte não pode pregar a palavra, não pode expressar a fé. Se uma criança chegar na escola e falar com um coleguinha que orou em casa, que leu a Bíblia em casa, esse coleguinha pode denunciar as autoridades ir lá prenderem essa família, sim. Mas tem um povo lá que está buscando a Jesus, que tem Jesus, e pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte, foram resgatados por algumas agências missionárias e recebeu, na verdade, asilo, porque elas conseguiram sair com os próprios meios, né? E elas relataram que tem cristão lá, conheceram cristãos lá, e que tem que manter em família, exercer a sua fé, receber a paz de Jesus, a graça de Jesus, tudo dentro de casa. E se for pregar para um colega, para um vizinho, tem que ter um maior cuidado para ver se aquele vizinho não vai entregar essa família às autoridades. Então tem que pregar na autoridade de Deus, arriscando a própria vida. Aí a outra família aceita Jesus e sabe que o regime é perigoso e acaba exercendo a fé ali entre a família. É difícil servir ao Senhor lá, mas graças a Deus, pessoas que fugiram da Coreia do Norte falaram que lá sim tem cristãos lá, tem pessoas que adoram a Jesus Cristo. Que bênção por um lado, para eles terem a paz de Deus em meio ao caos que é a Coreia do Norte, mas que tem que tomar o maior cuidado para exercerem a sua fé com a sua família. O missionário em campo. Aqui, essa imagem é a imagem real de um grupo de missionárias trabalhando com crianças ali no Oriente Médio, né? Missionário em campo. Os missionários que chegam a essas regiões enfrentam muitos desafios. É pouco investimento por parte da igreja nessa causa, além de alguns desses países apresentarem perseguição a cristãos. Então, os missionários hoje têm recebido muito pouco apoio, têm ido pela fé mesmo. A próxima aula, a terceira aula, nós vamos falar das agências missionárias. E as agências missionárias tentam ao máximo cuidar dos missionários que estão em campo, preparam eles antes de irem, para eles não cometerem nenhum agafe, nenhum erro lá e serem presos. E preparam espiritualmente eles também para falar com ousadia e no poder de Jesus Cristo, do Evangelho. E muitas igrejas também têm enviado missionários e mantêm missionários em campo. Contudo, esses investimentos são poucos. Às vezes tem missionário que tem que retornar do campo de missões porque faltou a eles lá um recurso financeiro. Então, os missionários enfrentam muita dificuldade em campo.
E o intuito desse curso também é despertar a cada um de nós, né, para orar, para contribuir e para ir, ou fazer um desses 3 itens, mas não podemos deixar os missionários sem amparo, sem investimento, porque eles estão arriscando as próprias vidas para estarem lá. Aqui tem um grupo de missionárias trabalhando com um grupo de criança, e qualquer momento ali pode sofrer uma denúncia, podem ser empresas. E ali, como que vai pagar um advogado para estar olhando, para elas não sofrerem na mão das autoridades lá? Como que vai fazer para manter essas missionárias pregando o evangelho? E esses lugares são pobres. São lugares pobres, são lugares de miséria, de analfabetismo. Às vezes o missionário vai ter que ensinar essas crianças a ler, a escrever. Então, o missionário ele precisa muito estar integral também, porque se ele for trabalhar, por exemplo, tem países que pagam $5 por mês, o missionário trabalhar 40 horas semanal para ganhar $5 por mês lá. Olha só como é que vai ser complicada a vida desse missionário. Então, o missionário ele tem que receber auxílio de nós que estamos do lado de cá. E se nós formos também da mesma forma, se nós somos enviados, comissionados pelo Senhor e pela nossa igreja, nós não vamos querer chegar lá também e ter que parar a obra missionária lá para trabalhar, e a troco, às vezes, de um salário muito pequeno. Então, o recurso que chega ao missionário, ele é muito bem aproveitado. O missionário ele vai ser professor, vai ser um psicólogo, tem médicos, enfermeiros, ele vai ser um médico, vai ser uma enfermeira lá auxiliando, e o nome do Senhor sendo pregado, e as pessoas aceitando a Jesus e vendo que há uma luz no fim do túnel. Em meio a tanta miséria tem Jesus, tem salvação. Região fechada para Cristo. Essa região possui aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Nós estamos aqui falando de países que perseguem, de nações que perseguem, que prendem, que matam quem está levando o evangelho de Jesus Cristo. Aqui, alguns povos foram relacionados em imagens aqui: norte-coreanos, indianos, turcos e egípcios. E cada um desse lugar, eles são religiosos. Olha que interessante. Eles estão matando e prendendo em nome do Deus deles. E a marca de 67 nações no mundo são muitas nações fechadas ao Evangelho. É uma missão muito importante e uma missão muito grande para se dar conta. Então, nós devemos orar, clamar a Deus, porque poucos são ceifeiros e grande é a seara, mas os poucos que têm, se forem bem assessorados e forem bem cobertos com as nossas orações, grandes vão ser a colheita deles, e eles vão ganhar muitas almas para o Senhor e vão romper todas essas dificuldades. Deus acenda mais essa chama em seu coração por missões. Todas as almas são amadas por Deus. Missão ide. Aqui, mais uma vez, nós fechamos com a imagem aqui, em vermelhinho, aqui em cima do mapa mundi, representando a janela 10x40, que é a região do planeta onde que os países são fechados ao evangelho. Aqui algumas pessoas com roupas diferentes, com modo de vestir diferente, com modo de se cultura diferente, mas acreditem, algumas dessas pessoas vestidas dessa forma que estão aqui estão adorando a Jesus agora porque aceitaram a Jesus, né? Não estão vestindo a mesma roupa que nós, não estão falando a mesma língua que nós, mas estão servindo ao mesmo Deus que nós, aceitaram o mesmo Jesus que morreu na cruz
por nós e por eles. Deus ama a todos. Deus, ele tem o povo dele aqui no Brasil, ele tem o povo dele em todas as partes do mundo, de todos os modos de se vestir, de se portar, de cultura. Deus tem lá os teus escolhidos lá. E quem tem levado a palavra a eles são os missionários. Que Deus possa, né, acender essa chama de missões em nosso coração. Vamos fazer esse curso aí. Ao final de cada aula, você pode estar entrando em contato comigo. Eu vou estar te enviando ou entregando impresso em mãos o exercício de cada aula. Cada aula tem uma folha com exercícios bem fácil, mas para você lembrar do conteúdo e gravar, porque é um curso. Ao final nós vamos estar fazendo nossa formatura, todo mundo recebendo o diploma. E também nós vamos estar fazendo nossa viagem missionária ao Quilombo. Vai ser uma bênção visitar a comunidade quilombola. Deus abençoe você poderosamente. Até a terceira aula. Que Deus possa acender poderosamente essa chama de missões em seu coração. Pregue, fale de Jesus, convide as pessoas para a igreja. É uma bênção. Deus te abençoe. Até a próxima aula.